Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Amados, hoje nós leríamos o capítulo 24 de Êxodo. Nosso capítulo seria o capítulo 24. Mas entendi da parte do Senhor de nós continuarmos aqui no capítulo 23. Para quem ouviu o devocional de ontem, viu que ainda tinha assunto para falar, ainda tinha conteúdo para ser ministrado, mas o áudio estava bem longo, né? Nós fizemos um áudio bem longo ontem. Normalmente eu gosto de ficar até os 30 minutos e às vezes eu passo 35, 36 e ontem foi bastante, né? Foi 42 minutos, mas é porque é um conteúdo tão importante para a nossa vida que não tem como nós não falarmos, né? É importante nós falarmos porque é um aprendizado para nós. Então, eu senti da parte do Espírito, alguns irmãos também enviaram mensagem falando: irmã, fala mais sobre esse assunto, ministra mais sobre isso, porque estava uma bênção. A irmã falou que tinha sido muito tempo, mas eu não queria que acabasse, queria que a irmã continuasse falando. Então, por entender do Espírito, alguns irmãos aí já incentivando, vamos dizer assim, nós vamos continuar esse assunto de ontem, que eu ministrei sobre vencendo os inimigos. Para quem não ouviu o áudio de ontem, eu encorajo você, ouça para que você entenda completamente o que nós vamos ministrar hoje, o que nós vamos compartilhar hoje, porque é uma continuação do que foi ontem. Então, ontem nós vimos ali em Êxodo 23, no final do capítulo 23, dos versículos 20 até o 33, as promessas e as advertências de Deus a respeito da conquista de Canaã. E eu falei que nós faríamos uma comparação. Canaã sendo a vida plena que Cristo Jesus conquistou para nós e a nossa trajetória até tomarmos posse dessa vida plena, abundante, que Jesus Cristo já conquistou para nós. E que nessa trajetória, assim como o povo de Israel precisaria enfrentar os inimigos, nós também precisamos enfrentar os nossos inimigos. Mas hoje os nossos inimigos, eles são o quê? Invisíveis. Nós não lutamos, como está escrito lá em Efésios capítulo 6, nós não lutamos contra pessoas, contra carne e sangue, contra seres humanos, mas nós lutamos contra seres invisíveis, hostes espirituais malignas, potestades, principados, demônios, seres do mal. E nós não enxergamos com os nossos olhos naturais. E aí nós precisamos o quê? Ter um entendimento espiritual para guerrear corretamente as nossas guerras. Nós não estamos lutando contra as pessoas. E aí nós precisamos entender isso para lutar corretamente e sair mais do que vencedor das nossas guerras. E isso, amados, nós não estamos falando sobre salvação da alma. Nós já somos salvos em Cristo Jesus. Se você depositou a sua fé, a sua confiança em Cristo Jesus, a Bíblia diz em João 1,12 que você tem o direito de se tornar filho de Deus. O que nós estamos tratando aqui hoje é sobre levar uma vida abundante na prática. É acessar a vida plena e abundante que Cristo já conquistou para nós. É derrotar os inimigos que tentam nos aprisionar e nos impedir de viver a plenitude de vida em Cristo Jesus. A nova vida, a vida da ressurreição, a vida da regeneração. Nós não temos uma vida extraordinária só lá no céu. Nós temos uma vida extraordinária aqui na terra. Desde o dia em que nós nascemos de novo, que entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, Deus tem uma vida extraordinária para mim e para você. Nós precisamos aprender a viver essa vida. Então, continuando o que nós estávamos falando ontem, eu quero esmiuçar um pouquinho mais, principalmente esses versículos aqui 29 e 30 de Êxodo 23, que fala ali sobre a conquista de Canaã, a conquista do povo de Israel. E aí Deus falando, Deus está entregando todas as leis ali, tudo que Deus está entregando aqui é para Moisés entregar para o povo de Israel. E aí Deus fala assim, no versículo 29 e 30 do capítulo 23 de Êxodo: não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra.
Aqui nós vemos claramente que Deus age através de um processo. Deus poderia expulsar todos os inimigos de uma só vez? Poderia. Mas Deus disse que ele não expulsaria num só ano, porque senão a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando o povo de Israel, e não era esse o intuito de Deus. O intuito de Deus era que o povo de Israel se multiplicasse e habitasse e reinasse sobre toda a terra de Canaã. Então Deus diz assim: eu expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Amados, assim é na nossa caminhada, assim é na nossa vida. Deus vai expulsando aos poucos os nossos inimigos e nós vamos ver aqui mesmo nesse texto o nosso papel de colaboração. Qual é o nosso papel como colaboradores de Deus? Porque nós temos uma parceria com Deus, amados. Deus poderia fazer tudo sozinho? Sim, mas Ele escolheu ter relacionamento conosco e nos trazer para perto dEle para que nós estejamos em parceria com Ele. Existe o nosso papel de colaboração. Então, Deus diz aqui que não expulsaria tudo de uma só vez, e assim acontece na nossa vida. Os nossos inimigos vão sendo expulsos aos poucos. Por quê? Porque é nesse processo que a nossa fé vai sendo aperfeiçoada. Nós vamos sendo essa multiplicação que diz aqui, até que vocês sejam numerosos o suficiente, trazendo para a nossa vida, é até que nós estejamos capacitados, maduros o suficiente para assumir essa vida plena que Deus já conquistou para nós, para tomar posse dessa vida plena que Jesus já conquistou para nós. Então Deus age na nossa vida através do quê? De processo. É dia após dia, de fé em fé e de glória em glória. E para isso, quando nós lemos esse texto aqui de Êxodo 23, nós vemos que Deus pede algo para os israelitas, que eles não cultuassem e não fizessem aliança de jeito nenhum com os deuses dos seus inimigos. Deus diz assim: não façam aliança com eles, nem com os deuses deles, não deixem que esses povos morem na terra de vocês, porque senão eles vão levar vocês a pecar contra mim. Se vocês prestarem culto aos deuses deles, isso se tornará uma armadilha para vocês. Amados, como eu mencionei ontem, trazendo para a nossa realidade, ontem eu mencionei sobre 5 características que Satanás tem usado como inimigos para atingir a nossa vida. Eu falei do orgulho, do egoísmo, da imoralidade sexual, do amor ao dinheiro e da amargura. O inimigo usa essas ferramentas para tentar estabelecer formas de pensamento. Para quê? Para que nós possamos cultuar a Satanás através de estilo de vida. Por isso que eu mencionei ontem e reitero aqui, a nossa guerra principal está onde? Na nossa mente. Dentro de nós. O que é a nossa mente? Está ali na nossa alma, que engloba os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso coração, tudo aquilo que está dentro de nós. Por isso que nós precisamos sujeitar tudo isso a Deus. Amados, a vida do cristão, a vida genuína, plena, completa, está no nosso espírito. Um ponto aqui que eu não mencionei ontem, mas é importante. Por isso que nós precisamos entender que existe diferença entre espírito e alma. Não é a mesma coisa. A Bíblia fala claramente que nós somos um espírito regenerado, que foi refeito em Cristo Jesus. Nós temos uma alma e nós habitamos aqui nesse corpo que é temporário. Esse corpo, como é hoje, não herdará o reino de Deus. Nós receberemos um corpo glorificado, um novo corpo. Então, nós somos o quê? Espírito. O nosso eu verdadeiro é o nosso espírito que foi recriado em Cristo Jesus, semelhante a Deus em justiça e em santidade. Então, esse é o nosso verdadeiro eu, o nosso espírito. E no nosso espírito regenerado habita quem? O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, por meio do seu espírito, vive. Se tornou um. Nós nos tornamos um com Deus. Olha que incrível isso. Por quê? Porque o Espírito Santo veio habitar, morar
no nosso espírito. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, tão afiada que ela penetra o mais profundo do nosso ser, dividindo alma de espírito. A palavra de Deus é a única arma que tem esse poder de dividir a nossa alma do nosso espírito. Amados, quando nós não temos comunhão com a palavra de Deus, muitas vezes aquilo que o nosso espírito está ministrando, porque o nosso espírito está em conexão direta com o Espírito de Deus, é dali que vem a vida verdadeira, plena, completa, que Cristo Jesus já conquistou para nós. O nosso espírito está querendo transmitir algo para a nossa alma, para a nossa mente, para os nossos pensamentos, mas a nossa alma, ela não está sendo alimentada com a palavra de Deus. Nós não estamos recebendo a palavra de Deus que vem trazendo essa divisão de alma e de espírito, e aquilo fica confuso. Nós não conseguimos saber se é Deus, se não é Deus, o que está acontecendo. Por quê? Porque não temos relacionamento com a palavra. Só a palavra de Deus tem esse poder de trazer essa divisão, esse discernimento entre alma e espírito. Quando nós conseguimos ter esse discernimento, essa divisão, nós conseguimos o quê? Entender, opa, isso aqui vem de Deus, vem do Espírito Santo, que vive no meu espírito, quer me dirigir de acordo com a verdade de Deus. Isso daqui talvez não seja de Deus. Aí nós começamos a olhar, não, isso aqui é da minha alma. Isso daqui são pensamentos, são sensações, são sentimentos, são emoções, são estruturas de vida que foram alimentadas na minha alma lá do passado, dos traumas que eu vivi, das angústias que eu vivi, das aflições que eu sofri. E agora a minha alma está querendo governar a minha vida. Não, você vai se sujeitar, alma, ao governo do Espírito. Você não vai reinar sobre mim. Você vai se sujeitar ao governo do Espírito. O Espírito Santo que habita no meu espírito, esse vai fluir. Amados, e quem que faz isso? Quem que faz isso em nós? A palavra de Deus. Hebreus 4:12. É a palavra de Deus. Amados, nós temos vivido um tempo em que nós temos visto um analfabetismo bíblico gigantesco. As pessoas não conhecem mais a Bíblia. As pessoas não conhecem o Novo Testamento. Amados, para quem nos acompanha há mais tempo, sabe que desde o início do Ministério Vida, lá em 2019, nós iniciamos estudando o Novo Testamento. E nós passamos 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, 5 anos estudando as Escrituras do Novo Testamento. Nós estudamos livro a livro, repetimos o estudo dos evangelhos, repetimos 3, 4 vezes, eu acho, o estudo das cartas. Por quê? Porque é na nova aliança que nós vivemos, nós precisamos entender as escrituras do Novo Testamento. Então, nós iniciamos por lá, 5 anos estudando o Novo Testamento. Agora nós estamos aqui, iniciando esse ano, o Antigo Testamento. E tem pessoas que dizem que nunca tinham lido as cartas do Novo Testamento. Que quando elas começaram a ler Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, quando elas começaram a ler, uau, isso aqui está na Bíblia mesmo. Parece que eu nunca li. Mas, amados, é ali, no Novo Testamento, que se revela a verdade da nova aliança para mim e para você. É ali que se revela como Deus age, como Deus faz na nossa vida hoje. O Antigo Testamento são as escrituras de Deus, inspirada pelo Senhor e útil, como diz em 2 Timóteo 3,16, para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa instrução. É claro que toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas se nós não entendermos a aliança na qual nós estamos inseridos, a nova aliança, se nós não entendermos a justiça de Deus, que está ali revelada na carta aos Romanos. A carta aos Romanos é maravilhosa para nós entendermos a justiça de Deus. Se nós não entendermos isso, nós vamos ler o Antigo Testamento e não vamos compreender muita coisa. E vamos achar que nós estamos vivendo lá na antiga aliança. Não, amados, nós já fomos regenerados.
regenerados, recebemos uma nova vida, somos uma nova criação. O Espírito não está apenas sobre nós, mas está em nós, habitando em nós, vivendo em nós, reinando, governando sobre a nossa vida. E aí nós precisamos o quê? Nos alimentar dessa palavra. Por isso que nós, como ministério, tanto eu quanto a irmã Karina, incentivamos os nossos irmãos, tenham vida com a palavra. A palavra é o fundamento da nossa vida, da nossa fé. A palavra é que traz o entendimento, o discernimento. Não adianta, mas eu oro. Mas como que nós vamos ter uma vida de oração frutífera se a Bíblia diz que nós precisamos orar segundo a vontade de Deus para sermos ouvidos? E a vontade de Deus está aqui na Bíblia. Por isso que nós precisamos estudar e estudar e estudar e estudar a palavra de Deus. Precisamos ter vida com a palavra. E essa palavra é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Entra no mais profundo do nosso ser e vai trazendo essa divisão de alma e espírito, para que nós possamos entender quais são os inimigos que estão tentando agir no nosso interior. A palavra de Deus vai trazendo esse discernimento. Muitas vezes, amados, nós temos vivido derrotas em algumas áreas da nossa vida porque não conseguimos discernir que existem inimigos reinando sobre aquela área da nossa vida. Como que esses inimigos agem? São influência, são setas malignas que vêm na nossa mente em forma de pensamentos, de ideias, como está escrito lá em 2 Coríntios 10, no capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5, que diz que nós precisamos compreender essa guerra espiritual que nós vivemos, entender que nós usamos armas que não são humanas, mas são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e pretensões e argumentações que se levantam contra o conhecimento de Deus. Ou seja, a batalha está na nossa mente, nos nossos pensamentos, na forma de ver a vida. Se nós não submetermos a nossa mente a uma renovação para que nós comecemos a pensar como Deus pensa, nós seremos derrotados. E o que tem acontecido nos nossos dias? É o que eu quero falar aqui especificamente agora, sobre essas questões da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, dessas doenças mentais que nós, como corpo de Cristo, temos aceitado passivamente. Todos os diagnósticos, toda essa ciência, nós estamos aceitando passivamente como se fosse Deus que estivesse liberando essa mensagem para nós, mas não é Deus. Não é Deus. Amados, nós temos aceitado diagnósticos que são subjetivos. Diagnósticos que homens estudam o comportamento humano, homens que já criaram, né, essa ciência e agora vai sendo aperfeiçoada. A maior parte são homens e mulheres que não têm o Espírito Santo, que não foram regenerados, que não nasceram de novo, que não depositaram sua fé em Cristo Jesus e estão desenvolvendo, já desenvolveram, né, uma ciência chamada psicologia. E essa ciência, ela determina qual o diagnóstico através do comportamento humano. Então, nós aceitamos que a psicologia é a ciência que estuda a mente humana e o comportamento humano, que estuda o quê? A alma do homem. Então, nós aceitamos isso e recebemos os diagnósticos estabelecidos por essa ciência como sendo a cartada final. É isso e pronto, acabou. Detalhe, que a forma com que eles determinam, com que esses doutores determinam o que é ou não é uma doença, muda todos os anos, de acordo com as reuniões que eles fazem, de acordo com o conselho que eles têm. E aí vai mudando. Não, isso era doença, agora não é mais. Ah, isso era antes doença. Não, agora não é mais doença. Não, isso não era doença, mas agora é doença. Ou seja, é algo muito subjetivo. Não tem um exame físico que declare, ah, isso é uma doença porque tais parâmetros da fisiologia humana, ali do corpo humano, estão diferentes, estão corrompidos por algum motivo.
Não, por exemplo, eu faço um exame para saber se eu tenho diabetes ou não. Eu tenho um parâmetro, um valor de glicemia que vai dizer se eu tenho ou não diabetes, se eu tenho uma glicose normal ou eu tenho glicose alterada. Eu vou fazer o exame de glicemia em jejum, vou fazer o exame de hemoglobina glicada e vai determinar se eu tenho ou não diabetes. Não, essas doenças mentais não funcionam assim. É algo subjetivo, algo que os grandes estudiosos determinam através do comportamento humano. Então, muitas coisas que são declaradas como doenças, a Bíblia declara como pecado. Alguém talvez diga assim, Catiane, o que é isso? Eu sei que tem irmãos que não concordam e que eu vou ser apedrejada, talvez, por falar isso, mas eu preciso falar. Amados, na psicologia, o paciente, vamos colocar assim, né? O paciente, ele é tratado dos seus traumas, das suas angústias, de como ele não tem conseguido resolver os seus problemas. E normalmente ele é colocado como o quê? Como a vítima. Então ele é vítima de uma infância ruim, ele é vítima de relacionamentos ruins, ele é vítima de abusos, é vítima de muitas coisas. E eu não tô falando que essa pessoa não sofreu tudo que ela sofreu. Eu não estou desmerecendo o sofrimento. Não, de jeito nenhum. Tem pessoas que sofreram e sofreram muito. Mas quando nós nos colocamos numa posição de vítimas, é isso que a psicologia faz, coloca o paciente como vítima, a gente não consegue assumir a nossa responsabilidade. E Deus não nos colocou numa posição de vítimas, Deus nos colocou numa posição de pessoas capazes de assumir a responsabilidade no sentido de eu quero me render a Deus ou eu não quero me render a Deus. E quando nós decidimos eu quero me render a Deus, a Bíblia nos ensina o quê? A nos arrependermos dos nossos pecados, a nos voltarmos para Deus e a confiarmos completamente no Senhor para nos ajudar a vencer todas as coisas. Todas as coisas. Esse é o modelo bíblico. Em Deus nós conseguimos vencer todas as coisas. Ele vai fazendo não de uma só vez, mas ele vai fazendo como? Através de um processo. Os versículos que nós lemos aqui de Êxodo 23, os versículos 29 e 30. O Senhor vai agindo através de um processo. Mas o que ele requer de nós? O que ele pede para nós? Não façam aliança com nenhum dos inimigos, nem com os seus deuses. Não cultuem eles. Ou seja, nós não devemos adorar as ciências simplesmente criadas pelo homem e colocá-las no lugar de Deus. Mas o diagnóstico sobre a nossa vida é o diagnóstico de Deus. Nós podemos ter enfrentado as piores coisas que um ser humano pode enfrentar. Em Deus, em Cristo Jesus, existe o quê? Redenção. O Senhor nos resgata, nos tira daquele lugar de humilhação, de vergonha, de sofrimento, de opróbrio, nos arranca de lá e nos coloca no reino de Jesus Cristo, no reino da luz, no reino de Deus, numa posição de justos diante do Senhor, retos, santos. Essa é a forma de Deus de agir. E aí, o que ele pede de nós? Para que nós renovemos a nossa mente pela palavra de Deus, para que a gente possa colocar em prática essa vida que ele já conquistou para nós, essa posição que ele já nos colocou, de filhos amados, redimidos, resgatados. Não somos vítimas. Não precisamos nos vitimizar. O que precisamos? Sofremos? Tivemos problemas daqueles assim dos mais difíceis. Vamos liberar perdão para quem nos causou dano. Vamos liberar o nosso coração para a atuação de Deus. Não vamos alimentar a amargura, que é um dos inimigos. É uma das ferramentas que o diabo usa para quê? Para nos aprisionar. Não, nós não vamos alimentar a amargura. Não vamos alimentar o egoísmo, ou seja, a idolatria do ego. Ai, tadinho de mim, coitadinho de mim. Não, não vamos alimentar isso. Vamos nos colocar na posição que Deus já nos colocou como justificados em Cristo Jesus e vamos nos sujeitar a Ele. Na palavra dEle, pelo poder dEle, nós vamos o quê? Vencendo esses inimigos, vencendo os traumas, vencendo as guerras que
guerreiam ali na nossa alma, como o apóstolo Tiago escreve isso. Sabe, nós temos guerras no nosso interior, na nossa alma, e precisamos o quê? Vencê-las pelo poder de Deus, não é pelo poder da psicologia, não é pelo poder da psiquiatria. Amados, olha o que a psiquiatria tem feito. Ela está levando as pessoas a ter uma vida, de certa forma, tornando pessoas apáticas. Por quê? Porque ela dá um diagnóstico, a pessoa vai fazer um tratamento medicamentoso, e esse tratamento medicamentoso são drogas, são lícitas, porque são medicamentos liberados, mas são drogas, que agem alterando a funcionalidade neural, ou seja, são drogas que agem no nosso cérebro. Veja, você já viu pessoas que usam medicamento controlado há 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos? Normalmente são pessoas apáticas, muitas vezes são pessoas que não choram. Eu não consigo chorar, eu tomo esses medicamentos, eu não consigo chorar. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A Bíblia nos manda chorar mesmo. Chorar aos pés do Senhor, colocar as nossas angústias, as nossas dores, os nossos sofrimentos para quem? Para o único que pode resolver, Cristo Jesus. Mas nós estamos aceitando passivamente, a igreja tem aceitado passivamente a fórmula do mundo, do conhecimento do mundo. Mas olha o que a Bíblia diz, eu quero ler esse versículo, esses 2 versículos aqui com os irmãos, e eu vou ler na versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, 1 Timóteo capítulo 6, os versículos 20 e 21, olha o que está escrito. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Tem outra versão que diz ciência. Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento ou essa ciência, se desviaram do caminho da fé. Essa palavra se desviaram, no original grego, significa erraram o alvo, ou seja, começaram a errar o alvo da sua fé. Por quê? Porque começaram a acreditar naquilo que é falsamente chamado conhecimento. Amados, tem muitos se desviando da fé genuína em Cristo. Por quê? Porque estão alimentando o modelo de vida da psicologia, da terapia, da psiquiatria. Amados, Deus tem uma mente saudável para nós. Em Cristo Jesus nós temos a mente dele. 1 Coríntios capítulo 2 fala, nós temos a mente de Cristo. Precisamos o quê? Tomar posse dessa mente, tomar posse dessa vida. Como? Nos sujeitando a Deus. A Bíblia já nos diz que é sem cultuar os outros deuses, sem permitir que os inimigos habitem no nosso meio, ou seja, sem permitir que o modelo de vida desse mundo seja estabelecido na nossa vida. Se nós nos sujeitarmos completamente a Deus, Ele mesmo vai expulsar todos os nossos inimigos de diante de nós. Versículo de Tiago que eu citei no devocional de ontem. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amados, nós precisamos viver plenamente a vida cristã. Chega de aceitarmos passivamente todas as coisas. Ah, vem de Deus. Mas olha, quantos psicólogos são cristãos? Eu li alguns relatos de psicólogos que são cristãos que abandonaram a psicologia por entenderem que era contraditório com a palavra de Deus. Uau! Como assim? Eu li uma psicóloga falando, eu abandonei a minha profissão porque eu entendi que era contraditório com a palavra de Deus. E se eu fosse usar nas terapias a palavra de Deus, eu perderia o meu CRP, ela não poderia mais ser psicóloga. Então ela preferiu o quê? Abandonar a profissão. Amados, nós muitas vezes achamos, não, isso é radical demais, capaz. Por quê? Porque nós temos vivido um cristianismo medíocre, um cristianismo mediano, que não quer mais a vida de fato, na fé, a vida de suficiência de Cristo Jesus, fé na suficiência de Cristo Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória.
A palavra de Deus é poderosa para nos ajudar, para nos vivificar. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala em Romanos 8:11, que vivifica até mesmo o nosso corpo, que é mortal, é vivificado pelo Espírito Santo. Mas nós estamos aceitando as ciências, aquilo que a Bíblia chama de falso conhecimento. Nós temos aceitado como a Bíblia para a nossa vida. Amados, eu quero encorajar você a se render plenamente à palavra de Deus e ao poder de Deus. Cristo Jesus é suficiente para nos fazer avançar e nos fazer vencer cada um dos nossos inimigos que guerreiam contra a nossa alma, que tentam nos aprisionar no medo, nos aprisionar no orgulho, nos aprisionar no egoísmo, nos aprisionar na amargura, nos aprisionar na falta de confiança em Deus. Quantas pessoas, eu recebi o diagnóstico de TAG, transtorno da ansiedade generalizada. E agora eu luto com isso, guerreio com isso. Mas será que toda essa ansiedade não é uma falta de confiança em Deus? Amados, eu já enfrentei doenças mentais, eu já fiz terapia, eu tô falando como alguém que já viveu isso. E a minha cura, a minha redenção completa eu encontrei onde? Na palavra de Deus. Não foram nas terapias. Não foi nas terapias. Não foi usando os medicamentos que por um certo tempo eu usei. Não foi. Quando que eu entendi, mas essa minha tristeza profunda que eu estou enfrentando é uma falta de esperança no meu Deus, uma falta de confiança completa no meu Senhor, uma falta de comunhão com a palavra dele. Senhor, eu me arrependo, me perdoa, me ajuda, Espírito Santo. Amados, eu sei que parece dura essa palavra, mas nós precisamos mudar a nossa forma de viver. Nós temos aceitado muito passivamente uma vida muito mediana, muito assim, um nível muito baixo para uma vida cristã. Quando eu falo baixo, assim, é rasinho demais. Não, nós precisamos mergulhar no mar do Espírito, nas águas profundas de Deus. Nele a cura, a redenção, a restauração, a libertação. Em Deus os nossos inimigos vão sendo vencidos um a um, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, para que nós tomemos posse da vida abundante que o Senhor já conquistou para nós. A nossa vida é uma vida de fé na suficiência de Cristo Jesus, uma vida de arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de mente. Arrependimento é mudar a mente, é reconhecer que eu estava vivendo de uma forma natural, confiando na sabedoria do mundo e dizer, Senhor, não quero mais esse modelo de vida, eu quero um modelo de vida de confiança completa em Ti. Me ajuda, Espírito Santo. Eu me coloco nas Suas mãos, eu me entrego ao Senhor. De fato, faço de Ti, Jesus, o Senhor da minha vida. Amados, que eu e você, nós possamos entender isso e viver isso, para a glória do nosso Deus, para a glória do nosso Deus. Deus quer que vivamos plenamente a vida que Ele já conquistou para mim e para você. O que nós precisamos é nos sujeitar completamente ao nosso Deus, parar de aceitar e colocar na nossa vida coisas que a Bíblia não nos ensina, pelo contrário. Por exemplo, a psicologia diz que para nós vencermos os nossos traumas, nós temos que ir de encontro ao nosso trauma. Muitas vezes, escreva uma cartinha para você quando era criança, para trazer essa redenção. Não, sabe o que a Bíblia ensina? Deixando para trás as coisas que para lá ficam. Eu olho para frente, para o alvo, para Cristo Jesus. Em Cristo Jesus eu sou uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amados, e esse modelo de vida é pela fé. É crendo, e a nossa fé vai sendo alimentada pela palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Agora, uma igreja que não tem vida com a palavra, como que vai viver essa libertação completa? Como que vai viver essa redenção completa? Amados, que eu e você entendamos que a nossa vida completa, abundante, poderosa, extraordinária encontra-se em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus. Tudo que está em Cristo é nosso pela fé. Toda a vida poderosa que há em Cristo é
é meu e é seu, pela fé. Nós temos direito como filhos de Deus. O que nós precisamos é aprender a viver a nossa fé, a parar de aceitar passivamente todas as coisas desse mundo aqui. A sabedoria desse mundo é tolice, é loucura. A sabedoria desse mundo, a Bíblia diz que é demoníaca, diabólica. Agora, tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, que é nobre, vem de Deus, vem do Senhor. E é isso que Ele tem para mim e para você. Que eu e você aprendamos a vencer os nossos inimigos que são invisíveis e que tentam dominar as nossas estruturas mentais, tentam dizer como que nós devemos viver. Mas quem dita as regras não é o mundo, não é a sabedoria do mundo, mas é Deus e sua palavra. Quem determina quem é Senhor sobre a nossa vida é Jesus Cristo. Pare de dizer que Jesus é o seu Senhor se você não faz dele de fato o seu Senhor. Sabe, amados, teve um dia que eu precisei me arrepender disso diante de Deus e falar: Senhor, eu digo que o Senhor é o meu Senhor, mas eu não faço o que o Senhor me diz para fazer. Eu não confio 100% no Senhor, eu não entrego minha vida completamente a Ti, então eu me arrependo disso. E eu busco o Senhor completamente hoje e peço ao Espírito Santo me ajuda, porque eu quero viver essa fé genuína e completa no Senhor, porque de fato o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Ah, amados, eu quero encorajar você a fazer essa oração hoje, a se render, a se prostrar completamente diante do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor tem vida para mim e para você e vida abundante, mas que eu e você não façamos nenhum tipo de aliança com os nossos inimigos, ou seja, que eu e você não nos aliancemos com a sabedoria desse mundo, com as coisas que esse mundo nos propõe como modelo de vida, como estilo de vida, como está escrito em Romanos, que nós não nos amoldemos ao padrão desse mundo, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente, pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensino, muito obrigada porque o Senhor é fiel. O Senhor é poderoso, em Ti existe cura, redenção, libertação, salvação. O que nós precisamos é de uma vida contigo, uma vida com a Tua palavra, uma vida de rendição, uma vida que se sujeita ao Senhor, em oração, em estudo da palavra, em meditação da palavra. Senhor, nos ajuda, Espírito Santo. Pai, eu quero colocar mesmo a minha vida e a vida dos meus irmãos. Ilumina os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que nós possamos ver como o Senhor vê. Nós não queremos ver de acordo com a sabedoria desse mundo, nós queremos ver de acordo com a sabedoria celestial, a sabedoria que vem do Senhor. Então, por favor, nos dá discernimento. Ilumina os olhos do nosso coração, nos dá sabedoria, Pai. Abre os nossos olhos. Em nome de Jesus, queremos ver, queremos ouvir como o Senhor vê, como o Senhor ouve. Em nome de Jesus, Pai, queremos que a nossa vida de fato seja uma vida de submissão ao senhorio de Cristo Jesus. É assim que queremos viver, para a sua glória. E assim vamos desfrutar da vida abundante que o Senhor mesmo já conquistou para nós. Nos ajuda, Espírito Santo, a vivermos assim, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.